Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. E hoje vamos repercutir o empate do Grêmio contra o Corinthians, jogaço, 1-1 lá no Itaquerão, e a vitória do Internacional, magra, mas necessária, 1-0 diante do Palmeiras no Beira-Rio pelo Brasileirão. Vamos também projetar os jogos da dupla Grenal neste final de semana. O Internacional joga hoje, 6h30 da noite, contra o Coritiba no Couto Pereira. E o Grêmio neste domingo, 4 da tarde, aleluia, finalmente um jogo do Grêmio às 4 da tarde contra o São Paulo na Arena. Conosco no programa, Paulo Paixão, maior colocador de faixas do Rio Grande do Sul, preparador físico, multicampeão pela dupla Grenal, seleção brasileira e outros que tais. Renato Moreira, ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, e o narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes, FM 94,9, AM 640. Começar permita-me, professor, começar com o doutor Renato Moreira. Por favor. Sabe por quê? Porque o Grêmio está vivendo um momento mágico. A antiguidade é E a primeira fala que eu fiz foi do jogo contra o Corinthians. Pelo amor de Deus. Está jogando muita bola o Grêmio, né, doutor? Sem dúvida. Acho que o Roger é hoje o treinador, a revelação do Campeonato Brasileiro, né? É um cara jovem, estudioso, trabalhador, conseguiu pegar o grupo. E para nós gremistas é uma alegria muito grande, porque é um profissional formado dentro do Grêmio, né? E quando a gente vê um cara como o Rosa, que chegou guri, que eu tenho que revelar um pouco a minha idade aqui, lá em 94 ou 95, Paixão está aqui, ele começou a trabalhar com Paixão com o Filipão. Ele chegou em 93 com o Sérgio Sim, Cosme, okay. de quem eu ganhei um beijo e nunca mais esqueci. Eu me lembro disso. Não manda notícias, nem dá o sinal. Eu lembro disso. Me permite, Renato, o beijo mais marcante do REC foi num estádio, acho que Beira-Rio, Beijoqueiro? lotado, o Beijoqueiro invadiu e beijou o REC. Não, o Inter campeão da Copa do Brasil, entra aquele maluco daquele português e vem direto em mim. Tinha beijado o Papa e todo mundo e beijou o REC. Claro, aí ele completou o ciclo. Mas voltando então no Rosa, eu fico, né, como gremista, muito feliz em ver. Eu acompanhei, depois que o Rosa encerrou a carreira, esteve aqui em Porto Alegre, fez curso de treinador, conversei em diversas oportunidades com ele, né? Ele até, aqui fazendo talvez fugindo um pouco do que devesse dizer, mas em algum momento ele me confessou que talvez para ele fosse melhor a carreira de gerente de futebol, estava pensando se optaria por ser treinador ou por ser gerente de futebol, manager, né, de um clube, algo que naquela época em que nós conversamos era novidade ainda, né? E acabou enveredando para a carreira de treinador. E está fazendo um trabalho fantástico. Ele começou como auxiliar no Grêmio, teve uma boa experiência no Novo Hamburgo, acho que no Juventude também, né? Embora não tenha conquistado títulos, fez um bom trabalho. Mas sabe que aí é outra parte da inteligência do Roger. O Roger quebrou o galho, inclusive, como comentarista, quando eu precisei dele 3 ou 4 vezes. Aí eu brinquei com ele. Mas tá assinada a carteira. Eu falei para ele, tá. Mas é que ele aí ele disse assim, não, eu vou decidir o que eu vou fazer lá na frente. Primeiro eu quero ver exatamente o que eu quero. Exatamente. Foi fazer o curso lá no Inter, depois foi trabalhar como auxiliar técnico, depois foi para o interior. Foi encontrando o seu espaço. Foi encontrando o seu espaço. Testou. E algo que me chama a atenção, que é assim, a humildade dele, né? A ponderação, a calma, e nem por isso, né, para quem acha que comandar vestiário é dar grito, né, nem por isso ele deixa de ter, pelo que se vê, eu não estou lá dentro, obviamente, mas pelo que eu vejo da equipe do Grêmio, né, em campo, se vê nitidamente que ele tem o comando. Tu não tem nada a ver com, não está dando uma porrada no Filipão, não é contra os gritos nada, do Filipão. Pelo contrário, e aqui eu vou fazer... Não é que o professor Paixão já esticou o olho para cima do tio ali. Não, até porque o Filipão, esse negócio que o Filipão dá grito, isso não é verdade. Tá? Ele dá carinho e abraça também. Não, mas eu sei que a letra não foi para o Filipão, mas eu quis deixar claro. Não, mas até eu quero, para não deixar dúvida, eu quero dizer... o cara que está em casa, ele pensa... Deixa eu dizer aqui, para não deixar dúvida, eu estou dizendo, eu fui contra a demissão do Filipão, tá? Porque eu acredito em trabalho com sequência.
Tá? Esse negócio, a cada momento o time está mal, troca treinador, eu não acredito nisso. E agora, em seu favor, não acredito o doutor que isso Renato dê Moreira sempre fala o que pensa. Esse é o meu... Eu fui contra a demissão do Filipão, né? Fosse eu, não teria demitido o Filipão, mas isso não diz nada em relação ao trabalho do Roger. Está falando quem não demitiu o Mano Menezes depois de tomar 4-0 da Napolina. E pior, depois nós tivemos outros episódios, não só os 4-0 da Napolina. Ali foi uma situação... Uma balançou, né, doutor? Como é que vai balançar? Como é que não vai balançar? É Até Grêmio. porque houve ali, né, não é segredo para ninguém, houve ali uma tensão muito grande no vestiário. E tinha o Mário Sérgio à mão, né? Pois é, o Mário Sérgio, infelizmente, vamos dizer, eu trabalhei pouco com ele, porque ele se sentiu, acho que, incomodado com a minha presença, não pela minha pessoa, mas pelo fato dele não ter mais, naquele momento, o comando geral do vestiário. Não é? Então, ele preferiu sair, não é? Numa boa, não brigamos, não houve nada disso. E nós seguimos, e claro que houve uma tensão, mas imediatamente após aquela tensão, que foi um pós-jogo, né, uma situação muito complicada, o Mano veio no dia seguinte, na segunda-feira, já em Porto Alegre, veio à minha sala, conversamos, tivemos uma conversa muito franca, muito tranquila, e seguimos trabalhando. E ali não foi o maior problema. Outros, né, quando nós tivemos, por exemplo, uma situação difícil no Campeonato Brasileiro em 2006, né, em que nós começamos ganhando do Corinthians, e depois perdemos 3, 4, 5 partidas e estávamos ali na zona do rebaixamento, e aí é óbvio, eu me lembro, eu fui num programa, né, onde o Rex estava presente também. Tudo que é rolo eu estou... Onde o Rex estava, e um narrador me cobrou, né? Com veemência, de que se eu não estaria preocupado... Se o senhor não estaria tremulando no cargo, é isso? Não, em relação à minha permanência, não. Mas em relação à possibilidade do Grêmio vir novamente a ser rebaixado em 2006. Eu disse que não tinha medo nenhum, mas é óbvio que vem as pressões, porque você está num clube de futebol, né? O presidente está lá, no departamento de futebol. O presidente está lá recebendo a corneta diária dos seus correligionários, dos seus pares, da oposição. Enfim, ele está sofrendo essa pressão. E, por vezes, não está tão presente assim no vestiário, não está acompanhando o que acontece. E, em algum momento, quando isso foi cogitado, eu me opus de uma forma muito clara, né, à demissão, porque eu acredito em trabalho. Então, por isso mesmo, também eu era contra. Conheço o trabalho do Filipão em 94, 93, final de 93, quando ele chegou ao Grêmio. Eu já me tornei em seguida vice-presidente, ele chegou um pouco antes do que eu, né? Me tornei em seguida vice-presidente jurídico, acompanhei o trabalho dele todo até 1996, depois em 97, infelizmente, ele saiu, eu continuei lá com o Cacalo de presidente, e saí do trabalho dele, um excelente, um profissional como poucos, né? E considero até um amigo, tenho uma relação excelente com ele, ótimo. Então, não demitiria, não pela relação de amizade, porque conheço o trabalho, é um excelente profissional. Por que vai dar errado? Eu acho que alguma coisa, talvez, ali naquele momento, tenha faltado no sentido de uma articulação maior, quem sabe, entre a comissão técnica e a direção do Grêmio para saber, afinal, o que queremos, não é? Que planejamento efetivamente nós queremos para o futebol do Grêmio. E o Roger entrou muito bem nisso, não é? Apesar de não ter sido, à época, a primeira opção da direção, não é? Que buscou outros profissionais. É uma quebra da lógica, né, doutor? Porque a lógica é o seguinte, tu pega um aprendiz, que o Roger perto do Filipão seria um aprendiz, claro, ele não vai melhorar o trabalho de um multicampeão como era o Filipão. Então se quebrou a lógica aí, porque ele acrescentou muito ao trabalho do Filipão. Ele melhorou e faz hoje com que ninguém lembre com saudade o que o Filipão estava fazendo. Claro. Ele está fazendo melhor. Curioso, essa é uma quebra da lógica. Está fazendo melhor, sem dúvida. Me lembrávamos juntos, né? O grupo, quem montou foi o Filipão. Ele só trouxe o Bobô a mais, o Roger. Só. Mas ele mudou a mentalidade. O Fernandinho e o Maxi Rodrigues, que foram repatriados. Já estavam, né? Já estavam. Que é outra crítica que eu fazia à direção do Grêmio no início do ano,
era a exclusão tanto do Edinho quanto do Kleber. É injustificável você ter jogadores que custam para o clube afastados sem uma razão. Não é? Por que o Edinho estava afastado? O Kleber, bom, teve algum problema com o Filipão, mas isso foi lá tinha sido lá no Palmeiras, aqui no Grêmio, não. Acho até que se ele tivesse permanecido, pelo menos no grupo, o Grêmio teria conseguido uma rescisão em condições melhores do que conseguiu. Então, achei equivocado. E também critiquei à época a contratação do Douglas. E hoje vejo que, embora não seja tudo aquilo talvez que o Grêmio precise, mas é muito mais do que eu imaginei do que ele pudesse contribuir para o Grêmio. Ele está jogando muito bem. Ele está jogando bem. O Douglas então, já tinha sido muito útil. Exato. Então, realmente, aí eu me equivoquei. O próprio Grêmio, né? Porque, não, sim. Mas um jogador que não é aquele jogador que tem uma preparação física, né? Renato, a bola que o Douglas está jogando hoje, ele seria meia nos grandes times que estão na ponta do brasileiro. Ele está jogando muita bola. O Grêmio está na ponta. Sim, não, mas eu estou tirando ele do Grêmio, mas estou falando dele, Douglas. Vai aí também a inteligência do Roger. O Roger conseguiu montar um esquema onde ele pode jogar sem ter que se desgastar tanto quanto... Mas ele está se desgastando, ele está fazendo falta, está dando carrinho, está marcando sair de bola do goleiro. Ok, sem dúvida, está fazendo isso. Ele está comprometido, né? A gente tem que ver nessa hora que o atleta, quando ele vem com esse sentimento, né? Claro. Com essa coisa, não, eu quero e eu vou fazer. O Douglas veio do Vasco jogando mais de 80% das partidas que o Vasco subiu para a primeira divisão. Então, quer queira ou quer não, isso é o Douglas. Mas na nossa época lá atrás com o Renato foi... Ele é festeiro na hora de fazer festa. Mas é um bom profissional. É o seguinte, foi o que o Filipão, na época que foi contratar, disse, eu tenho que ter um desse no meu grupo. Tem que ter, você tem que ter um cara desse. É típico do Filipão. Que não é o politicamente correto. Tem que ter um cara desse no meu grupo, porque você ao ter... Só anjo não dá, né? Isso, não, claro, ele falou, ninguém no meu time dá uma ninguém dá uma... Alguém tem que chegar e eu falar assim, cara, hoje, sei lá, fez não sei o quê. Tá bom, vamos conversar. Que era a época nossa mesmo, antigamente o Paulo, o Dinho, o Arilson, o Carlos Miguel, imagina essa turma. Era pesado. E um time que chegava e correspondia. Não quer dizer que tenha que ser assim, por favor. Estou sendo bem claro, estou dizendo o seguinte, que quando você falou anteriormente nessa participação do Felipe na formação do grupo, foi uma participação fundamental para que o Grêmio e o Roger, falar sobre o Roger, eu acho que eu pessoalmente sou, sabe? Suspeito. Eu sou suspeito porque a gente trabalhou junto, a gente viveu todo esse processo da formatura dele. Quando ele era auxiliar agora recentemente, o senhor chegou a pegar no Grêmio? Todo dia, porque o Anderson era o preparador físico e eu era o coordenador. Então, nós estávamos muito ligados diretamente ao trabalho do dia de jogo, por exemplo. Nós trabalhávamos com o pessoal que não estava relacionado, tudo aquilo. Então, tudo que naquele momento, tudo que era feito pelo Roger, tudo que ele se propunha a fazer, tudo que ele planejava, já dava indício que realmente seria o profissional que é hoje, entendeu? Porque, como o doutor Renato falou, a humildade de perguntar, de saber qual é esse treinamento aqui, esse mini-jogo aqui, qual é o objetivo que ele vai atingir, esse objetivo tal, que vocês entendem, que vocês pediram, porque às vezes você troca um trabalho físico por um trabalho técnico. E nessa troca você pede ao treinador, ao auxiliar técnico, alguém, para que atinja aquele objetivo em termos de intensidade. E nessa troca, eles também te perguntam tempo de recuperação. Faltou esse diálogo no Inter, agora, nessa temporada, para não chegar caindo os pedaços. Não, porque o Fernando é quem comandava tudo assim, entendeu, rapaz? O Pinhatares. Pelo que eu lia tudo. Sim, mas faltou. Sim, sintonia fina faltou. Mas ele depois de todas as declarações, depois do que o Coelho falou, o alertou várias vezes, né? Ele não queria. Não, é uma convicção.
Eu digo o seguinte, eu faço assim... É uma convicção errada, mas é uma convicção. É uma convicção. Mas, professor, e cada um paga pela sua convicção. Então eu lhe pergunto do modo como perguntei para o João Goulart, o atual preparador físico do Internacional. Se na Alemanha funciona o tal do treino integrado, se na Espanha funciona, na Itália funciona, na Inglaterra funciona, na Europa funciona, e os jogadores correm o ano inteiro 90 minutos, por que no Inter não funcionou? Não, eu vejo o trabalho na Europa de uma forma diferente. Eu acho que o que funciona na Europa, funciona também pela qualidade de excelência técnica dos jogadores. Nós temos que prestar bastante atenção nisso aí. Cada time desse aí que corre os 90 minutos tem uma seleção do mundo. E quando você tem uma seleção do mundo, e graças a Deus eu posso falar de uma forma simples aí, pelas Copas que participei, pelo muito tempo que participei com jogadores da seleção brasileira, fica fácil, se corre certo. Não se corre errado. O time do Bayern não corre errado, o time do Real Madrid, o time do Barcelona não corre errado. Então, quando você não corre errado, você se poupa, deixa para gastar energia na hora certa. E você gasta de forma correta. E tem um outro aspecto que há também em relação ao jogador europeu. Ele faz também a sua preparação física. Não raro, o bom jogador, o bom profissional tem um particular, e a maioria tem. O Muricy falou sobre isso. E a maioria tem. A maioria tem. Hoje o Ele se apresenta para a musculação pronta. Todos têm. Todos têm. O que acontece é o seguinte... É um investimento. Eu várias vezes, gente... Mas como é que funciona isso, Paixão? Se eu tenho um preparador particular e tenho o preparador do clube, como é que conversam entre eles? Não, se trabalha um período só às vezes, e no outro período, várias vezes, eu mantenho muito contato com o Ricardo, né, que é o Kaká, então, várias vezes, eles levavam, às vezes, a borrachinha de tração nossa da seleção, levavam vários materiais no qual eles podiam, se o personal não tivesse, aplicar o trabalho que era conveniente, que era bom para eles. Então, vocês trabalham só de manhã. Várias vezes o Kaká, teve vez do Kaká me passar um e-mail, alguma coisa assim, a gente conversar, ele, o Ronaldo, que é o Cristiano, está me acompanhando para a sala de musculação. O que você vai fazer lá? Não, e aí as pessoas pensam, o Cristiano Ronaldo está bem só por aquele trabalho que ele faz ali. Não, ele já chega com... O Cristiano Ronaldo é uma máquina, ele trabalhava em casa. Mas chegou um ponto que pediram para ele que ele calmasse, porque ele estava fazendo até excesso. Ele tinha uma obstinação pela parte da preparação física, ele trabalhava até em excesso em casa. Então, para ficar bem claro o que você fez a pergunta da relação Europa e o internacional. Europa e internacional. Acontece o seguinte, então, quando eu entendo o seguinte, quando você tem uma equipe de excelência técnica, você, às vezes, nem executa o trabalho com a intensidade ou com o volume que tem que ser aplicado. Porque a técnica apurada, a excelência técnica, ela poupa, muitas vezes durante o jogo você corre certo. Eu quero fazer trabalho integrado com equipe de média e de baixa excelência, qualidade técnica. Não existe. Existe. Você vai, se você não tiver condicionado, e eu falei para você em off, a gente estava conversando aqui, tudo mudou, mas a preparação física, se você não fizer a resistência, se você não começar pela resistência, com força e, por último, a velocidade, e a resistência ela tem que dar volume. O volume é que foi modificado. O volume é que hoje você faz volume, você não faz de forma cíclica, você faz trabalhos mais intervalados, mas volume, você tem que fazer o volume. O atleta se corre 12 quilômetros num jogo. A resistência é a base da pirâmide. Ela não morreu. O primeiro trabalho que tem que se fazer é a resistência. É igual alicerce de uma casa, tem que botar cimento, pedra, enfim, para depois de você subir qualquer casa. A força é a segunda. Isso é básico, isso é básico. Isso é tão simples sem ser simplista, porque é o básico, é a realidade. Só que eu falei no programa do REC também, na segunda-feira, o seguinte, alguns profissionais hoje, eles não encaram um atleta, porque o atleta, se você puser o atleta para jogar, só jogar futebol, pô, maravilha, ele vai jogar futebol, só joguinho, só mini-jogo, como o rapaz fazia. Mini-jogo, ok, vai jogar. Só que para complementar esse mini-jogo, o volume, você tem que aplicar, dependendo da periodização, se você está no início da temporada, trabalho de corrida. Várias vezes você viu a gente fazendo trabalho na serra, tem que correr, tem que fazer volume, tem que
pôr oxigênio para dentro do atleta para ele resistir a uma partida de futebol que ele vai correr 12, 13 quilômetros. Para a gente entender assim, não professor, tem como não a sessão fazer, de corrida dá só mini-jogo ele corre, é o seguinte, só mini-jogo. Se você fizer mini-jogos e trabalhos de resistência, de força, dependendo da periodização, se você fizer só mini-jogo, ele vai correr só isso aqui. Se você fizer a resistência, ele vai correr os 10 dedos da mão. Então, o jogo de futebol não são só 45 minutos, são 90 minutos. Então chegava na hora H, faltava para o Inter. É muito simples. A sessão de corrida, então, complementa e dá resistência. E mais a musculação para dar força. Mais a musculação para dar força, resistência muscular localizada, para não ter o que foi realizado. Eu estou falando uma coisa aqui, gente, que já veio de público, já foi noticiado, o próprio coordenador de preparação física já falou, que alertou. Então eu não estou aqui fazendo nenhuma condenação. Pelo contrário, tudo assim. Por isso é que vieram tantas lesões. Porque se você não faz uma preparação muscular adequada, consequentemente, com o jogo, com a intensidade que o jogo tem hoje de futebol, virá lesão. O Inter se perdeu no detalhe mais importante. E já foi mais do que falado. Eu tinha uma outra pergunta, não sei se vai dar tempo. Eu estou tão somente ratificando. Quase fica para o professor responder depois do intervalo. Se tem solução para esse problema... Se tem solução no meio da temporada que se possa praticar no Inter para recuperar para o final do ano. O professor vai responder logo depois do intervalo comercial. Voltamos com o professor Paulo Paixão, voltamos também com o doutor Renato Moreira, com José Aldo Pinheiro, repercutindo o empate sensacional do Grêmio, jogaço contra o Corinthians, a vitória apertada do Inter, mas importante contra o Palmeiras no Beira-Rio. Já voltamos.